Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui no YouTube. Então, para você que gosta desse conteúdo, já me segue, né? Se inscreve aí no canal, curte, compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês acham que vai gostar desse conteúdo. E vamos lá para De Todo o Coração, né? Que é esse livro lindinho, maravilhoso, feito pela Ana, que ilustra Jesus. Então, ele é a coisa mais linda. Tem algumas páginas que eu comecei e não terminei. Fiz essa daqui com aquarela. E hoje a gente vai aquarelar esses marcadores aqui, que são essas canetinhas à base de água, que você encontra no link da minha bio, que vai estar na legenda aí pra vocês. E na legenda já vai ter meu arroba das outras redes também, pra quem quiser me seguir lá e acompanhar por lá também, que eu posto alguns stories, algumas coisinhas lá. E aí, a gente vai precisar desses marcadores, né? Eu separei algumas cores, vou deixar eles aqui. Um copo de água. E a gente vai precisar de um pincel. Como eu não tenho um pincel apropriado para aquarelar, eu tô usando esse aqui de maquiagem mesmo. Me viro aqui nos 30 e dá certo. E vamos precisar de um acetato. Aqui, esse acetato, você vai deixar ele do cantinho aqui, sabe? E aí, você vai rabiscando a caneta e vai aquarelar. Então, deixa eu tirar esses marcadores aqui, só pra mim abrir o livro. Eu separei pra nós essa página aqui hoje, ó. Essa página está linda demais. Vou dar uma abridinha aqui no livro. A nossa página vai ser essa. E como eu não vou usar aquela parte ali, eu vou deixar os marcadores ali em cima pra facilitar pra mim, né, trabalhar com os marcadores. Vou tirar aqui que eu coloquei só pra marcar. E aí, o que acontece? Como que vai funcionar? Aqui a gente vai observar o desenho, né? O que tem. Aqui a gente vê que tem bastante flor, então vai ter bastante verde. A gente vê que essa partezinha aqui eu gosto de pintar com um tom meio marrom avermelhado ou vermelho mesmo. O cabelinho eu gosto de sempre fazer em tons de marrom, né? Colocar um marronzinho no cabelinho. E aí, as flores a gente pode ir misturando as cores. Colocar um rosa, um roxo e assim vai. Aqui eu vou começar pelo cabelo. E pelo cabelo eu vou começar com esse tom aqui, que é um tom de marronzinho mais claro. E aí, pra gente conseguir aquarelar, eu vou rabiscar aqui. Esse aqui não tem, esse aqui já acabou. A gente vai pegar e vai rabiscar aqui o acetato, ó. Rabiscando o acetato, vocês podem colocar a quantidade de rabiscos que vocês acharem bom. E aí, eu venho com um pincel, né? O pincel que vocês tiverem. Pego uma gotinha de água e aqui eu vou misturar esses marcadores aqui, ó. Esse marcador aqui. E aí, já tá pronto pra aquarelar. E aí, eu gosto de vir dando batidinhas pra não pesar tanto. Como esse pincel aqui é bem grossinho, a base dele, é um pouquinho difícil, né? Mas a gente vai dando um jeito, ó. E aí, eu vou colocando. Cuidado pra não colocar muita água e rasgar o desenho. Tem que ser com a mãozinha bem leve, gente. Sim, tem que ser com a mão bem leve, não pode ser mão de cavalo, tá? E na aquarela, o legal da aquarela é que não importa se vai ficar manchado ou não. Fica até mais legal, né, o manchadinho ali da aquarela. Então, vai sem medo, sem preocupação, só vai fazendo. Aqui eu vou colocando, né, em toda a parte que eu quero colocar no cabelinho. Se vocês quiserem ir escurecendo, vão fazendo camadinha por camadinha. Então, aqui eu vou esperar esse cabelinho dele secar todo, pra mim depois vir com mais uma camadinha aqui. Ou eu posso deixar assim e depois vir fazer as camadas com lápis de cor. Então, aqui já foi todo o cabelo, né? Vou pegar o resto que sobrou aqui e vou passando aqui, ó. Que aqui foi onde praticamente eu comecei. Vou dando algumas batidinhas. Aqui na sobrancelha também. E temos o bigode aqui também, ó. Assim já tá muito bom. E aí, vocês limpam aqui com a mão mesmo, né? Vai sujar a mão, mas tudo bem. Artista, né? O pincel vocês limpam. E aí, a gente vai escolher um tom pra gente passar aqui nesse negocinho. Eu acho que esse daqui vai dar certo, gente.
Ele é um laranja avermelhado, a cor dele é muito linda. Então, eu rabisco, né? Venho com um pouquinho de água, aquarelo esse pincel aqui, né? Aquarela essa tinta. Pego o acetato, seguro aqui mesmo, ou pode colocar em algum canto. E vou aquarelando aqui, ó. E aí, vai com a mão bem levinha. Aqui vai dando umas esfareladas pela questão, né, de a folha ser bem fina. E dando uma leve esfarelada. Mas aí é só levar a mão bem devagarzinho. Não rasga, tá? Depois que seca, dá pra vir com lápis de cor por cima. E fica bem bonito, gente, esse estilo de pintura. A aquarela é muito bom pra fazer a parte do céu, né, que é sempre grande. Então, fica um estilo de desenho bem legal. E aí, como vocês viram como funciona, né? Eu vou colocar aqui do ladinho pra ficar mais fácil. Aí, eu limpo o acetato e vou passar pra próxima cor. E aí, o que acontece? Agora, a gente vai precisar de um tom pra pele. E aí, vocês olham alguma canetinha que seja mais puxada pro tom de pele. Essa aqui eu acho que dá certo. Eu acho, né? Eu acho que ela tá meio seca. Eu não uso tanto esses marcadores. Eu acho que ela tá seca. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Um tom mais rosado. Um tomzinho de pele. O que tiver aí dá certo, gente. Ó, esse daqui... Nossa, pior que tá tudo seco. Tem muito tempo, gente, que eu tenho essas canetas. Essas canetas aqui tem mais de um ano que eu tenho elas, né? Vai fazer mais de um ano, porque... Tem exatamente um ano amanhã que eu faço live pintando. Então, eu comprei esses marcadores já tem bastante tempo. Aí, eu achei um aqui, ó. Aqui, esse tom de pele, a gente vai usar pra aquarelar o rostinho dele. Tá vendo que a parte que esfarelou já deu uma sumida? Então, vai sem medo. Aqui, a ideia é ir sem medo. Vai dar umas batidinhas no acetato pra não pesar tanto a água também aqui nessa parte. Passar na orelha. Tô achando essa cor muito clara, mas vai dar certo. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Um pouquinho nas orelhas também, no pescoço. Eu acho que o mais difícil é a questão da pele, porque os marcadores são bem clarinhos. E aí tem que pegar um pouquinho de água, só um pouquinho mesmo, pra gente conseguir aquarelar eles, ó. Ali tem um pedacinho da mão dele. A gente vai pintar esse pedacinho da mão dele. Se vocês tiverem outros pincéis, é bom também, gente. Bom ter vários tamanhos de pincel, porque aí tem umas áreas menores. E pra quem não quiser borrar, tem que usar um pincelzinho mais fino. Aqui nessa parte já tá indo, ó. Aí vocês podem passar a mão assim, pra ver se tá secando. Aqui a gente vai finalizar todo o desenho pra depois vir com lápis de cor. Aqui já até sumiu a parte que esfarelou, tá vendo? Então, na hora que seca, já fica bem bonito o resultado. E aí, agora a gente vai pra parte dela. Eu quero fazer o cabelinho dela um pouco mais escuro. Vou usar esse tom de marrom aqui. E aí, eu venho aqui no papel, rabisco o acetato, né? Ó. Vou rabiscar o acetato, já tem um pouquinho de água aqui, eu vou pegar esse pouquinho de água e vou aquarelar. No que eu aquarelo, dou uma batidinha ali e vou vir dando batidinha no cabelinho dela aqui, ó. Assim. Como o cabelinho dela é cacheado, a gente consegue ir fazendo camadinhas assim, ó. E depois vir com lápis fazendo os encaracolados, que fica, nossa, muito lindo, gente, muito lindo. Tem outro estilo também que eu ensinei para os meus inscritos. Ai, que é a coisa mais linda de cabelo cacheado. Eu amei muito. Então, aqui eu vou criando as camadas, gente. A ideia é criar, 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 criar. Um pinguinho de água, misturo, batidinhas, cabelo. Então, pode ir sem medo.
Só vai. E é muito interessante esse estilo de pintura, porque você não se cobra tanto se vai ficar muito manchado ou não. Porque é da aquarela, né? Ficar com esse aspecto assim de manchinhas, de uma pintura diferente do que a gente está acostumado, né? Pelo menos não é um estilo de pintura que eu tô bem acostumada. Porque quando eu vou pintar com os marcadores, nossa, é uma cautela, é uma mãozinha leve pra poder não manchar o desenho. Limpo o pincel e aí vamos escolher a cor da roupinha dela. Para a cor da roupinha dela, eu quero pintar de vermelho pra combinar com esse... Como que chama, gente? Esse negocinho aqui. Ai, deu branco. Limpo o acetato, né, pra não misturar marrom com vermelho. Deixa eu ver se esse vermelho que dá. Vai. Ó, coloco o vermelho, rabisco bem o acetato. Venho aqui um pinguinho de água só. Aquarelo. E aí a gente vai passar nesse vestido. Que o vestido ficou um pouquinho mais escuro. Porque eu aquarelei... Ai, buguei. Aquarelei. Agora vai sair errado, gente, porque eu coloquei pouquinha água. Mas aí eu posso ir acrescentando a água, ó. Aqui ali pode ficar uma sombra, né, do vestido. E aqui a gente vai tomando cuidado pra pintar, ó. Que eu vou dando batidinhas pra não manchar minha florzinha. Então a gente vai com cautela, vai com cuidado aí, viu? E pros tons mais escuros é só colocar pouca água. Você coloca pouca água e aí vai dar certo. Ó, aqui seria a sombra, né? Aqui eu vou colocar mais vermelhinho. E aí eu vou pegando e colocando, eu vou passando. Todo mundo tem essas canetinhas em casa, gente. É as canetinhas mais baratas que tem no mercado. As canetinhas à base d'água. E dá super pra pintar com elas também. Muita gente pinta com elas. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Tem vídeos no meu perfil fazendo céu com elas. E fica muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, um pouquinho de água aqui. Aquarela. Agora deu certo, tá vendo? Se tentar muitas vezes, dá errado. Ó. E aí eu vou passando por toda a parte desse vestido. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, porque é sombra, né, do bracinho dela. E olha como fica bonito, gente. Eu vou passar só mais um pouquinho aqui. E vou pegar quase nada de água. Só uma gotinha, eu vou bater aqui o pincel e vou aquarelar aqui. E vou passar nessas partezinhas aqui, que seria um pouquinho mais escuro. Aqui eu já passo nessa areazinha aqui também. Aqui eu vou passar um pouquinho mais claro. Ó. E aqui também tem um pedacinho. E aqui dá pra perceber que ficou um pouquinho manchado, ficou, mas é aquarela. Então é isso, gente. Agora eu vou esperar secar o vestido enquanto eu faço as outras áreas. E aí a gente depois volta pra fazer os detalhes com lápis de cor, que vai fazer total diferença. Então a gente vê que na hora que a gente passa fica cheio de esfarelado, né, que esfarela. Mas na hora que vai secando vai dando outra cara, né? Então é isso. Tem que ir com calma, né? Tem que ir fazendo com cuidado pra poder não manchar tanto também e não sair pra fora, né? Então aí eu limpo o acetato, volto e aí a gente vai caçar um tom de pele pra ela. Agora, que tom de pele a gente vai pintar ela? Eu pensei em pintar ela moreninha. Acho que vai ficar muito lindo ela moreninha. Deixa eu ver se eu tenho um marronzinho aqui. Esse daqui... esse aqui dá. Vou pintar ela de marronzinha, né? Ela vai ser morena. E aí eu fico com o marcador na mão mesmo. Pingo um pouquinho de água. Aquarelo. Dou batidinhas.
E vou pintar ela de moreninha, ó. Ela tá com a pulseirinha aqui. Aí eu pulo essa pulseira e vou pros dedinhos dela. A aquarela é muito bom, gente. Eu quero comprar uns lápis de cor aquarelável que parece um pouquinho mais fácil, né? Que você só pinta e depois vem com um pincel aquarelando. E nisso eu quero pegar também um pincel próprio para aquarela, que já fica a água aqui dentro, sabe? E aí é bem mais fácil. Então, esse vídeo aqui é mostrando pra vocês como eu estou fazendo hoje, né? Que é um jeito que também dá certo. Não precisa ter os melhores materiais pra poder fazer, né? Com o que você tiver dá certo. E aí a gente vai pintar a perninha dela aqui também. Esse livro, como ele tem desenhos frente e verso, não tem como pintar ele com marcador. Então, ou é lápis de cor, ou é aquarela, tá? Então, com aquarela, eu acho que super combinou. E ali a gente tem a boquinha dela, né? A linguinha dela, que eu vou pegar um vermelhinho. Vou limpar o pincel. Um pouquinho de água, bem pouquinha. E vou passar aqui na linguinha dela, ó. Olha como que já tá ficando esse desenho, gente. Tá ficando lindo. E aí, a gente agora vai fazer o quê? Normalmente, eu deixo a roupa de Jesus branca e vou pintar, então, as flores. Eu separei um tom de roxo aqui pra gente pintar algumas florzinhas. Então, ó, eu vou passar o roxo aqui no acetato. Vou pegar uma gotinha de água, aquarelar. E vamos pintar essas florzinhas aqui, ó. E vai passando por toda a florzinha. Ai, a aquarela é muito bom, gente. Além de ser uma pintura rápida, é uma pintura que fica muito linda. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, né? Mas eu vou continuar falando porque eu amo, estou amando e é perfeito. Você não precisa de tanta... tanto, como eu posso dizer, tanto... Ai, esqueci a palavra. Tanto aprendizado, sabe? Tanto assim, sabe? Deu pra entender, né? Você só vai pegar um pincel, um acetato, água. Todo mundo tem isso em casa, água, pincel de maquiagem. Pode ser de maquiagem. Qualquer canetinha eu acho que dá pra aquarelar também. Deixa eu fazer o teste com umas que eu tenho aqui. Que eu comprei na lojinha do japonês. Que elas são à base de água e eu não gostei elas pra pintar. Que são essas daqui, ó. É tipo uma touch, só que é uma base de água. Deixa eu ver se vai dar certo. Esse aqui é rosa, vou rabiscar aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de água, aquarelar. Ah, dá sim, gente. Dá também. Então, na lojinha do japonês tem essa daqui. Ai, foi super baratinho, acho que foi R$12. Eu achei que seria a touch branca, né, que o pessoal, nossa, elogia muito ela, mas não era. Na hora que chegou, eu falei sim, deu ruim. Porque não sei o que eu vou fazer e agora já achei um trabalho pra ela. Vou usar ela aquarelável. E ficou legal. Ficou bem legal. Deixa eu consertar essa luz aqui, que essa luz tá bem distante, né? Tá meio escuro o vídeo. Assim ficou melhor. Bem melhor. E aí a gente passa no acetato. Um pinguinho de água. Aquarela e folha. E pinta, gente. Ai, tem coisa melhor? Não. E pinta. Então, vamos pintar aquarelando aqui. E aí, quanto mais água vocês colocarem, mais clarinho fica. Quanto menos água vocês colocarem, ele vai ficar com aquele mais escuro, né? Como ficou no vermelho. O vermelho que, como eu coloquei pouca água, deu sombra. Aqui não deu tanta sombra, né? Ficou mais natural. Aqui agora eu vou pegar esse laranja e vou aquarelar ele e vou passar no meiozinho dessa folhinha aqui, ó. Pra fazer um miolo. Depois tem como vir até com esses marcadores aqui, colocando sombra e luz também. Dá pra fazer muita coisa, gente. Muita mesmo. Vou colocar essa florzinha laranja
Vou fazer bem colorido. Vou colocar a laranjinha aqui. E ainda tem essas daqui. Vou fazer essa daqui também laranja. Como essas aqui são menores, vai sair um pouquinho pra fora, mas não tem problema. Assim que fica bonito também. Deixa eu ver aqui mais um tom. Tem um tom de azul. Será que azul vai ficar bonito? Vou pegar o azul, passo no acetato, aquarelo e desenho. Passar nessa florzinha aqui. E é isso. Olha como é simples, gente. Ai, muito simples. Vou deixar essas canetas aqui do lado, porque elas também servem pra aquarelar. Então vai ficar muito bonito. Agora tem verde. Essa aqui eu tenho verde também. Então vamos usar o verde dela. Ó, vou passar o verde no acetato. Rabisco bem o acetato. Um pinguinho de água. Aquarelo. E vai aquarelando. Aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. Porque eu não passei, coloquei tanta água, ó. Aquarelou. Um pinguinho de água de novo. Agora vai ficar um pouquinho mais claro. Assim a gente consegue dar diferença para as folhinhas. Ó. Ai, gente, muito lindo. Estou amando. Fica uma pintura, nossa, muito bonita. E aí, agora, vou pintar todas essas folhinhas de verde. Aqui também. Também. E essas pequenininhas aqui também. Pronto. As de cima aqui, eu vou tentar fazer elas um pouquinho mais escuras, igual eu fiz a outra ali. Só um pouquinho de água. E aí, a gente coloca aqui, ó. Nessas folhinhas. Assim. Aqui, como é muito pequenininha e esse pincel não vai ficar muito bom, eu vou vir com o marcador mesmo e vou passar aqui nela. Como esse marcador é a base de água, deixa eu ver se eu mexer atrás. Só um pouquinho, mas tudo bem. Ele vai ficar com aspecto de aquarela mesmo. Ó. Então, aqui a gente vê que a gente consegue fazer várias misturas de materiais. E fica lindo. É a mesma coisa de maquiagem, gente. Acredita que até maquiagem tem como usar? Maquiagem vai servir como um giz pastel. Eu tenho giz pastel, mas quando não tinha, eu passava maquiagem, dava super certo. E aí ficou assim. Olha, a mão fica assim, né? Toda manchada mesmo. E tudo bem. Agora a gente limpa o acetato. Aqui no momento não vou mais aquarelar. Já terminei de aquarelar. Agora eu vou guardar os materiais. A gente guarda esses materiais que a gente não vai usar, para não ficar acumulando materiais na mesa. Então aqui não vou usar mais esses marcadores, eu guardo. Vou guardar e já volto. Pronto, gente, material guardado. Agora vamos pegar lápis de cor. Pode ser o que vocês tiverem em casa mesmo, também dá certo. Vou usar da Super Soft, da Faber-Castell, que é simplesmente maravilhoso. Eu indico esse lápis porque ele é perfeito, super macio. A ponta dele não quebra tão fácil, né? Eu amo. E aí, como a gente começou com Jesus, a gente vai começar por ele de novo. Então, aqui tá os lápis de cor. Vou pegar lápis de cor no tom marrom e vou começar a trabalhar com as sombras aqui no cabelinho de Jesus, ó. Como tem esses rabisquinhos aqui, eu vou seguir esses rabiscos do cabelo e vou colocando sombrinhas. Então, aqui fica tão lindo. Aí dá pra ir escurecendo, dá pra ir clareando, dá pra fazer o que vocês quiserem. Então, vai seguindo o desenho, sabe? Não faz de qualquer jeito. Aqui eu vou escurecendo um pouquinho as bordas também. Olha, como já vai dando um resultado diferente pro desenho. Eu posso acrescentar mais um tom
ou então preto. Uma dica maravilhosa para vocês é usar o preto para sombra ou marrom escuro. Ajuda muito também. Ó, aqui na barbinha dele, vim com lápis marrom. E vou fazendo as sombrinhas. E fica lindo, gente. O básico que você faz já fica bonito. Na pele, como eu pintei a pele dele mais rosadinha, eu vou nessas partes assim, sabe? De marrom, de nude, sabe? Mais clarinho assim. Aí eu vou pegar dois estilos, que vai ser esses aqui, ó. Um claro e um escuro. Aí eu vou começar com o claro, demarcando aonde que eu quero que seja as sombrinhas, ó. Com a mão leve, porque depois a gente precisa criar mais uma camadinha aqui do lado. Então, ó, vou marcando as sombras. Então, nesse cabelo aqui vai ter sombras. O cabelo tá caindo no rosto, então vai ter sombrinhas ali. Aqui assim também vai ter sombrinhas. Olha como que já vai ficando bonito. Ai, que coisa mais linda. E aqui a gente vai fazendo isso assim, ó. Vai colocando sombra no desenho, né? Em toda a parte que vocês verem tem sombra. Com outro tom mais escurinho, eu vou reforçar essas sombras. Colocar aqui abaixo da sobrancelha também. Ó. Aqui no narizinho. E fica muito lindinho. Ai, meu Deus, eu amo. Aqui na orelhinha, na outra. E aqui assim, ó, no sorriso. Olha que fofo, gente. Aí eu vou colocar só um blushzinho aqui, só a bochecha rosadinha, né? Como ele está feliz. Sim. Aí na mão eu uso os mesmos tons. Esses daqui, pra fazer sombrinhas. E fica muito lindo. Eu vou colocar mais rápido, finalizando o desenho, para vocês acompanharem. E aí eu volto para mostrar o resultado final do desenho para vocês. Gente, e assim ficou o desenho finalizado. Eu resolvi fazer um céu. Ele ficou bem manchado, né? Mas é o efeito da aquarela, por ela secar muito rápido, né? Mas ficou um resultado, assim, incrível, né? Fora do que eu estou acostumada a fazer no meu dia a dia, que é aquela pintura lisa, cheia de degradê, cheia de coisas, sabe? Coloquei o cabelinho dela mais cacheado, passei uns lápis e umas canetas pra deixar mais cacheado. Vim com lápis de cor reforçando sombras, sabe? Fazendo um esfumadinho em algumas partes. Olha essa florzinha roxa como ficou. Muito linda. O vestido dela ficou incrível. Assim, depois eu coloquei mais caneta branca, coloquei meu arroba. Eu amei, gente. Eu achei muito lindo esse estilo de pintura. Nossa, ficou muito bonito. Dá vontade de arrancar e colocar no quadro. Será que a gente faz isso? Arrancar e colocar no quadro de tão lindo que ficou. Eu amei muito, muito, muito. E se você gostou desse estilo de pintura, se você gostou desse estilo de vídeo aqui, comenta aí pra mim, ficar sabendo, pra poder trazer mais vídeos assim pra vocês. E vamos lá, né? Compartilhar, se inscrever, vou estar deixando o link aí das minhas redes sociais pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo aqui nesse canal, tá bom? Beijos, beijos, fui, fui!